Deu a lógica ontem na Copa do Brasil, e eu falei para vocês que o Bahia, com o time reserva, iria ganhar do Paysandu. E está encaminhando muito bem essa classificação para a próxima fase. Se fizesse um 2-0, mataria, esquece. Se eu fosse até o presidente do Paysandu, a diretoria, o treinador, rapaziada, vamos com o time reserva para lá. Ah, vai tomar 5-0, dane-se. Já foi, vamos focar aqui as nossas energias na Série B, porque já foi. Esquece, gente. O Bahia com o time reserva joga muito mais bola do que o Paysandu na temporada. O Bahia com o time reserva, de fato, o time é muito melhor do que o Paysandu. E isso se provou ontem dentro de campo. O Bahia teve mais posse de bola, maior controle territorial, mais finalizações, mais chances claras de gols criadas. Matheus Nogueira, goleiro do Paysandu, teve que fazer 2, 3 boas defesas. Cara, o que é que o Paysandu fez ontem no jogo? Se você parar para analisar os 90 minutos. O que é que o Paysandu fez de tão extraordinário para incomodar muito o Marcos Felipe? Para colocar o Bahia em risco de uma eliminação hipoteticamente e abrir um placar, fazer um 2-0? Quase que nada, gente, na esmagadora maior parte do tempo. Então, assim, 1-0, de fato, é um placar magro. A gente não pode cravar que o Bahia já está classificado. Não. Se fosse um 2-0, um 3-0, a gente poderia até cravar. Que, inclusive, para mim, o resultado mais justo do jogo de ontem seria um 2-0. Pelo que o Bahia produziu ofensivamente e pelo que o Paysandu não produziu na maior parte do tempo, tá, gente? Beleza, Heitor, o pênalti polêmico. Thiago Borducci, aquele pênalti mandrake. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Mas, assim, o fator bola jogada, elenco, fator Fonte Nova e o resultado no placar, esses 4 elementos aqui colocam o Bahia com um favoritismo muito grande para se classificar para a próxima fase. É quase que um 95-5. Probabilidade de 0-100. Quantos por cento o Bahia tem para se classificar? 95%. E o Paysandu? 5%. Vai ter que fazer o jogo da vida, o jogo da temporada, o jogo do século, fechadinho lá atrás, explorando jogadas em transição, achar um gol, levar o jogo para os pênaltis. Cara, isso não vai acontecer, gente. Partindo para a parte prática, isso não vai acontecer. E eu vou além. Se eu fosse Rogério Ceni, eu colocaria os reservas de novo, para ganhar de novo com os reservas. E você poupa os principais titulares para jogar a Série A. E se eu fosse o Paysandu, eu já especularia também poupar alguns titulares para o jogo da volta, deixar no banco de reservas. Se o jogo tivesse encaminhando ali para um 0-0 e aí o Paysandu crescer na reta final do segundo tempo, achar um golzinho, aí vamos colocar os titulares. Mas caso contrário, cara, o Paysandu tem que focar em permanecer na Série B. É o 18º colocado na competição, com a mesma pontuação do vice-lanterna. Então, cara, foca na Série B, a Copa do Brasil praticamente já foi. O Bahia que pode se dar um pouco mais ao luxo ali de focar na Copa do Brasil também, né? E não só na Série A, porque o Bahia não corre risco de rebaixamento, pelo elenco que tem e pela bola jogada mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar um pouco mais no debate de Bahia e Paysandu lá no Mangueirão e o lance polêmico da arbitragem também, tá, gente? Para complementar o panorama aqui geral do que aconteceu ontem na Copa do Brasil, dos clubes nordestinos, o Fortaleza, não, o Ceará. O Ceará perdeu para o Palmeiras ontem, 1-0 no Castelão e deu a lógica. Não necessariamente porque o Palmeiras venceu, também, até porque assim, apesar do Ceará ter uma ótima invencibilidade no Castelão, de 25 jogos, invencibilidade absurda, pô. Então foi contra muito time de Série B? Pois bem, o Ceará estava na Série B, então é difícil você carregar essa invencibilidade desde a temporada passada, jogando Copa do Brasil, jogando Série A, jogando Campeonato Cearense, jogando Clássico Rei, jogando Série B, contra adversários duríssimos. Não é fácil você conseguir essa invencibilidade aí de 25 jogos, essa sequência absurda. E o Palmeiras foi lá e quebrou de novo a invencibilidade, como tinha quebrado já do Fortaleza, que venceu 2 semanas atrás, por 2-1, quebrando a invencibilidade do Fortaleza, de 23 jogos no Castelão, sem o Fortaleza saber o que era perder. E jogar contra o Palmeiras é sempre muito chato, é sempre muito difícil. E se o Palmeiras sair na frente do marcador, esquece, irmão, esquece que vai ser infernal para tirar. O Palmeiras vai tornar o jogo chato, modorrento, sonolento, um jogo ali truncado no meio campo, batalhado, e tu não vai criar quase que nada ofensivamente, cara, porque o time do Palmeiras é muito chato de ser batido. E mais uma vez, se deixar o Palmeiras abrir o marcador, esquece que virar tu não vai não, mas nem a pau. E o Palmeiras abre o marcador, sustenta 1-0, poderia ser até um pouco mais também, tá? Poderia ser até um 2-0 pro Palmeiras. Talvez um placar que traduziria melhor a partida de ontem seria um 3-1 para o Palmeiras. O Ceará criou uma chance clara com o gol perdido de Pedro Henrique e o Palmeiras criou pelo menos 3, 4 chances claras para fazer no mínimo 2, 3 gols. No final das contas, 1-0 Palmeiras e o Palmeiras encaminha sua classificação para a próxima fase. Então, e aí, o Ceará tem chance? Tem jogo. Um gol de diferença, o Ceará pode fazer um bom jogo, tem time para isso? Tem. Não tem um time horroroso que é impossível fazer isso. E o Palmeiras também não joga nenhum futebol extraordinário de outro planeta para você cravar que o Palmeiras já está classificado. Dito isso,
o Palmeiras é muito favorito para avançar. Diria que por porcentagem ali, 75, 80 por volta disso contra 20, 25% do Ceará, nada muito além disso. Mais uma vez, pelo fator elenco, pelo fator bola jogada no Allianz Parque, o Ceará não pratica um bom futebol fora de casa, pelo fator bola jogada no Allianz Parque e pelo que o Ceará não joga tão bem fora de casa e pela construção do placar, 1-0, o Palmeiras está na vantagem. Então, todos os elementos levam a crer que Bahia vai se classificar sem muitos sustos e o Palmeiras também vai se classificar sem muitos sustos, tá? Óbvio que o Bahia com favoritismo bem maior até do que o próprio Palmeiras, por razão óbvia, disparidade de elenco e tal, todo o contexto. Bom, régua passada nesse, vamos dizer assim, preâmbulo geral aqui da Copa do Brasil. Vamos trazer aqui os gols da partida e uma análise rápida de cada um dos jogos. Antes disso, o recado do nosso patrocinador, a Montenegro Cargas, mais uma vez entrando em ação. A Montenegro Cargas é a palavra-chave para transportar sua mercadoria em 2025. Há mais de 10 anos, a Montenegro Cargas vem transportando compromisso para todo o Brasil. Com as modalidades de entregas fracionadas, expressas e dedicadas, vem oferecendo sempre o melhor serviço e detalhe, por um precinho justo. Além disso, a Montenegro Cargas é uma das poucas do Brasil a incluir prazo de entrega em proposta para vários trechos do contrato, garantindo confiança, eficiência e transparência em cada entrega. Essa é a Montenegro Cargas transportando compromisso. É carga, viu, pai? Vamos começar com a polêmica, que foi o gol do Bahia, um gol marcado de pênalti por Cauli Oliveira, num pênalti sofrido por Iago Bordusch. Vamos lá, gente. Bruno Arleu de Araújo, ele mesmo que apitou aquele pênalti ridículo, sem vergonha, no jogo entre Sport e Palmeiras na Ilha do Retiro. Sai o lançamento para Iago Bordusch, Iago Bordusch domina a bola no peito e recebe o contato. O contato existe, só que aí é que tá o ponto. Ele foi malandro. Iago Bordusch aqui não ia fazer nada, não ia fazer mais nada com essa bola. A bola estava muito ali à feição do jogador número 4 do Paysandu. Só que Iago Bordusch, ele sente o contato, e o contato ele vem aqui, ó, pum. O contato ele vem na panturrilha, basicamente. A canela de Brian toca na panturrilha de Iago Bordusch. Ele sente o contato, tem um contato ali também um pouco no pé, e ele, pum, peixinho no gramado. Se joga claramente, gente. Isso é o famoso pênalti cavado. E o pessoal do VAR, nessa temporada, que está sendo o mínimo intervencionista possível, na visão deles, nessa temporada, o VAR tem que ter vir menos nos lances de campo, nas decisões do árbitro de campo. O VAR olha para o lance e fala, professor, tem um contato. O contato, claramente, você não dá para medir se, desequilibrava totalmente ou não Iago Bordusch, mas tem um contato ali, o jogador está em progressão, sente o contato, cai, o pessoal do VAR não vai chamar. Se o Bruno Arleu não tivesse marcado esse pênalti no ao vivo e fosse esperar o pessoal da cabine do VAR, o pessoal da cabine do VAR ia chamar ele para falar, professor, tem um contato. O contato existe claramente. Só que aí é que está o negócio. Até que ponto foi a força? Até que ponto foi a intensidade desse contato? Na minha visão, olhando daqui, eu não sou Iago Bordusch, então é difícil metrificar isso. Para mim, não foi um contato super faltoso. Para mim, não foi pênalti claro. E no ao vivo eu não daria esse pênalti nem a pau. Talvez olhando o replay, muitas e muitas vezes, talvez eu até pudesse marcar esse pênalti aí. É um pênalti muito polêmico. E vou além. Para mim, esse pênalti aqui é muito menos pênalti do que foi aquele pênalti de Pedro Henrique em cima de Thiago. O pênalti de Pedro Henrique em cima de Thiago, para mim, aconteceu mesmo. E para mim foi claro aquele pênalti. Esse aí não é um pênalti claro não, irmão. Tem o contato, mas até que ponto esse contato desequilibrou o Iago Bordusch? Eu acho que ele sente o contato e se atira no chão. E aí o juiz deu margem também para marcar o pênalti. Não é que foi um escândalo. Meu Deus, que escândalo de outro mundo ter marcado esse pênalti, tá? Enfim, dissertem. Já sei que tem vários me xingando nesse exato momento no vídeo, mas é isso mais ou menos que eu penso. E como a arbitragem no futebol brasileiro marca esse tipo de pênalti há um bom tempo, tipo há uns 3, 4 anos pelo menos, pênalti. Pela coerência deles na média, se bem que falar de coerência de arbitragem no Brasil é loucura, né? Mas na média, tem um contato na grande área, o jogador tem progressão, ele sente o contato e se atira, de certo modo, ali meio que simula, cava o pênalti, eles dão pênalti, é pênalti, e o Bahia, entre aspas, não tem nada a ver com isso. E Cauli foi muito bem na cobrança de pênalti. Ele bate o pênalti na bochecha da rede, e o goleiro Matheus Nogueira não conseguiu chegar. Ó. Cauli concentrado, firme e forte no canto, bochecha da rede. Se ele bate um pouco mais fraco, Matheus Nogueira chegaria. Mas ele bateu... Aliás, não é nem só bater fraco, mas se ele batesse um pouco mais pro meio, Matheus Nogueira chegaria. Ele nem bateu tão forte assim, mas ele bateu na bochecha, irmão. Pro goleiro chegar, é quase que impossível. O pênalti vai ter que ser muito fraco pro goleiro chegar na bochecha da rede. Enfim, Bahia faz 1-0 no primeiro tempo, e vou trazer aqui para vocês as estatísticas do jogo, 67 a 33% de posse de bola, 4 chances claras criadas. O Cauli que fez o gol aí, perdeu um gol na pequena área no cruzamento de Iago Bordusch.
Eric na grande área finalizou uma bola raspando a trave também. Teve gol perdido de Cauli, como eu já citei para vocês. Teve uma cabeçada de Rezende para fora naquele bate-rebate na reta final do primeiro tempo. O Bahia já estava vencendo o jogo. E a cabeçada de Rezende raspa a trave também. Então, assim, era um Bahia bem superior na partida de um modo geral. O Paysandu ameaçando muito pouco. O Bahia, de certo modo, marcando razoavelmente bem ali no sistema defensivo. E chegando bem no ataque, ali como tinha que chegar. Não era um Bahia encantador, mas era um Bahia bem melhor do que o Paysandu na média do que foi a partida. Depois que vira o segundo tempo, né? E aí o Bahia começa a recuar muito, o Paysandu começa a ganhar campo no início, ali até os 10, 15 minutos do segundo tempo. O Bahia, ele tem uma arma que está sendo utilizada muito nos últimos jogos. O time está pressionando o Bahia, está criando, está tendo um pouquinho mais de volume, está incomodando. O Bahia começa a rodar a bola, começa a esfriar um pouco o jogo, se defendendo com a posse de bola. E o Bahia fez isso no segundo tempo. Ele começa a rodar um pouco mais a posse de bola, esfriando um pouco mais o ímpeto do Paysandu. Rogério Ceni coloca na partida Luciano Juba, coloca o Kaique, coloca o Thiago, coloca Jean Lucas, colocou alguns de titulares ali. O Bahia volta a melhorar depois das alterações de Rogério Ceni, volta a criar chances claras e desperdiça algumas, né? Kaique em transição, solta o passe para Juba e dentro da grande área ele chuta a bola para fora. Teve uma outra jogada de Jean Lucas com Juba, ele dá o passe em Lúcio, que dentro da grande área chutou também a bola para fora. Enfim, cara, de um modo geral, o 1-0 não traduz muito o que foi o jogo. O 2-0, pelo menos, acho que traduziria um pouco mais. Bom, Bahia encaminha essa classificação para a próxima fase, tá? Rapaziada, Ceará e Palmeiras, né? Deu a lógica, tá? Mais uma vez, deu a lógica. Jogo de pouquíssimos gols, e eu falei para vocês. Jogo para 1-0 para lá ou para cá. E assim, se a gente analisar o jogo, o Ceará poderia abrir o placar. O Ceará poderia ter feito 1-0 com Pedro Henrique no início do primeiro tempo ainda. Num cruzamento, num bate-rebate, a bola vem da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a bola chega para Mugni, ele cruza a bola passa por toda a grande área e chega para Pedro Henrique na pequena área, finalizar a bola para fora. O Everton nem no gol direito estava. Se ele acertasse o gol, era gol. Era gol claríssimo ali. Então, assim, um gol perdido de Pedro Henrique nos primeiros 20 minutos de jogo. O Ceará tinha um pouquinho mais de volume, incomodava mais o Palmeiras no campo de ataque. Só que é o teu negócio. Contra o Palmeiras, tu tem que matar. Se tu não matar, a tromba vai entrar. Pois bem, foi o que aconteceu. Aos 33 minutos, o Palmeiras foi melhorando aos poucos, se ajustando um pouco mais e esfriando um pouco mais o ímpeto do Ceará. O jogo, de certo modo, foi equilibrado na maior parte do tempo, tá? Só que o Palmeiras criando bem mais do que o Ceará. E Gustavo Gomes, aos 33 minutos, na cobrança de falta, faz o primeiro gol do Palmeiras na partida. Cruzamento de Estevão, muito bem executado. Gustavo Gomes ali entre os zagueiros do Ceará finaliza como um foguete, uma flecha, o arco e flecha, né? Gustavo Gomes finaliza muito bem de cabeça e faz 1-0 para o Palmeiras na metade ali do primeiro tempo. E assim, depois desse gol, o Palmeiras, que estava fazendo o jogo ali, ele equilibrado com o Ceará e chegava muito em bolas paradas, cruzamento pelo escanteio ou cruzamento de falta, como saiu o gol de Gustavo Gomes, o Palmeiras cresce muito na partida e poderia ter feito até um 2-0. Teve gol perdido de Estevão, numa jogada em transição, que o Palmeiras recupera a posse de bola no campo de ataque em cima de Dieguinho, e Estevão, cara a cara, ele corta o zagueiro do Ceará e finaliza. Fernando Miguel faz uma boa defesa. Mais uma vez, agora teve o passe de Felipe Anderson, aliás, o chute de Felipe Anderson, desviado de fora da grande área, Fernando Miguel faz mais uma boa defesa. Teve o chute de Emiliano Martínez, de fora da grande área, a bola raspa a trave. Então assim, o Palmeiras, apesar de não estar encantando, estava com o controle total da partida depois do gol. O Palmeiras tinha mais a posse de bola naquela reta final do primeiro tempo, conseguia recuperar as posses no campo de ataque já, o Ceará não conseguia ter uma boa saída de bola naquela altura do campeonato, o Palmeiras pressionando, criando, tendo mais volume, faz 1-0, poderia ter feito até um 2-0 ainda no primeiro tempo. E aí que tá o negócio, vem o segundo tempo, o primeiro tempo era um jogo de dois times que queriam buscar a vitória mesmo, o Palmeiras queria vencer o jogo por mais de um gol de diferença, e o Ceará também queria buscar a vitória. Só que vem o segundo tempo. E aí o Palmeiras simplesmente senta no resultado e dá uma relaxada. E quando o Palmeiras dá aquela relaxada, picota o jogo extremamente truncado, batalhado, brigado no meio campo. E era isso que eu projetava mesmo pro jogo. Não são dois ataques que fazem muitos gols, não. Não são dois times que criam muitas jogadas a todo momento, não. O Palmeiras, quando faz um gol, senta no placar, trava o jogo no meio campo, a zaga muito bem postada, esquece, irmão, tu não vai vencer o jogo, não. E ainda assim criando chances perigosas nos contragolpes. Paulinho entrou na metade do segundo tempo e desperdiçou uma chance cara a cara com o Fernando Miguel, que poderia gerar um 2-0 e aí mataria o confronto. O Ceará não ia reverter o 2-0. 1-0 pode reverter ainda no Allianz Parque, apesar de ser muito difícil. Então, assim,
Segundo tempo muito truncado, travado, batalhado, assim como foi no primeiro tempo também, muito equilibrado de modo geral, porém o Palmeiras melhor no primeiro tempo, abrindo o placar, tendo um controle. No segundo tempo o Palmeiras não teve controle não. Tomou um sufoco, tomou uma pressão do Ceará, poderia hipoteticamente tomar um empate numa bola alçada na área, Pedro Raul poderia desviar a bola e fazer o gol, mas enfim, no final das contas terminou 1-0 para o Palmeiras, que encaminha sua classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, tá, gente? Bom, aguardar, acho que os dois resultados foram justos. Talvez poderia se criar uma gordura maior. Talvez o Palmeiras poderia criar um 2-0 no agregado e o Bahia também poderia criar pelo menos um 2-0. Aí praticamente já mataria o confronto de uma vez por todas, mas ainda tem o jogo da volta. Vamos ver o que o Ceará vai arrumar e vamos ver o que o Paysandu vai tentar aprontar. Os dois jogam fora de casa, né? Bahia e Palmeiras está com a faca e o queijo na mão para se classificar. Sobre o Ceará, cara, Heitor, o Ceará vai chegar no seu limite. Vai chegar no seu limite na Copa do Brasil, que é pegar o Palmeiras. E, entre aspas, até que é bom, de certo modo. Para um time que briga para não cair, que chegou agora da Série B, é bom cair logo. Tipo, não é bom tu cair logo contra um Aparecidense, contra a Juazeirense, contra um Operário de Várzea Grande, mas contra o Palmeiras nessa altura do campeonato, já passou da primeira, da segunda fase, não é nenhuma vexame, nenhum, meu Deus, já acabou o mundo, não. Ok, normal, natural, então não acho que é o fim do mundo se o Ceará cair logo nessa fase, muito pelo contrário, eu enxergo até com bons olhos. Óbvio, Heitor, mas o ideal seria chegar na final. O ideal seria isso mesmo. Só que, para um time que subiu da Série B para a Série A agora, isso não vai acontecer. E se você vai avançando um pouquinho mais, beleza, o fator financeiro pesa muito. A grana da Copa do Brasil é muito boa. Só que tu vai perdendo pontos na Série A também. E a tromba vai entrando lá na Série A. Enfim, esse debate a gente já trouxe muito ontem em live. Vários times que foram avançando em fase de Copa do Brasil, de Sul-Americana e Libertadores, ou caíram para a Série B, ou brigaram até a última rodada para não cair para a Série B. Vide Atlético Mineiro e Fluminense na temporada passada. Os dois brigaram para não cair até a última rodada, porque estava focado nas Copas. Também, não foi só por isso, mas também foi por isso. Bom, é isso, rapaziada. Abraço para todos vocês. Deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Valeu, gente.